Hoje à noite, o nosso último culto das 3 sessões, eu quero agradecer à igreja e nós temos a satisfação de vir aqui compartilhar os cultos com os irmãos. Nós queremos também agradecer o privilégio de ser considerado pelos irmãos em nome da Igreja Batista em Pereira Barreto. Somos gratos por isso. Quero agradecer particularmente o nosso estimado irmão Ari. Quero dizer a esta igreja que este irmão ama vocês incondicionalmente. Sou testemunha disso. No último culto que ele e a irmã Roseli estava em Pereira Barreto e participou conosco, longe de vocês, que ele falou da igreja e se emocionou. Nós nos emocionamos juntos por coisas tristes que andam acontecendo e andou acontecendo. O homem de Deus, quando ele se entrega para a causa de Deus, ele sofre além das coisas que lhe pertencem no âmbito da sua família. Considere isso, igreja. Procure alegrar o seu pregador. Amém? Amém. Gostaria que a igreja de Sude, cada membro, considerasse esse irmão no mais alto escalão da sua vida. E eu peço, tenha-o por alta estima. Ele, os líderes, os anciãos, as irmãs da igreja que aconselham as mais novas e todas mais orientações que provêm da palavra de Deus. Quero trazer para os irmãos que o apóstolo Paulo rogava à igreja para um olhar diferenciado aos cuidadores da igreja. Na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 12, Paulo diz: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tendes paz entre vós. Então eu aproveito também neste momento para agradecer os pastores Valdir e Inácio por terem agraciado esta igreja nos temas apresentados. Primeiro, a necessidade da paixão única pelo Evangelho como combustível que faz alçar voos impossíveis. Foi a palavra do pastor Valdir. E depois, ontem à noite, nosso estimado e amado também pastor Inácio trouxe para nós Nicodemos e a loucura do Evangelho de Cristo. Podemos sugerir a cada ano de comemoração como um exame periódico da saúde espiritual da igreja. Amém, irmãos? Amém. Por favor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ao tema em si desta noite, que o Senhor possa nos agraciar e que possamos contemplar a palavra do Senhor segundo a luz do Espírito Santo do Senhor e consagrá-lo nesta noite. Mateus capítulo 11, a partir do verso 20. Considere a minha marcha de pregação, irmãos, por favor. Eu já vou anunciando e vou lendo, tá ok? Me perdoe, depois quem quiser a gravação ou quem estiver anotando, os irmãos de Pereira já aprenderam, vão anotando. Então, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 20, o Senhor diz assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco de cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo
do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatidas até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém. Que o Senhor possa nos dar a orientação, a compreensão e o ensino a todos nós. Obrigado, irmãos. Obrigado, igreja, mais uma vez. Nosso tema de hoje é a igreja e a sua cidade. Nós vemos o nosso Senhor Jesus, ele comentou de 2 cidades e depois de mais 2 cidades. A igreja tem a ver com o local onde está. Desde o seu nascimento, neste lugar, está o corpo de Cristo há 58 anos. Nenhum endereço é em vão onde Cristo habita. Isaías profetizou que assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Isaías 55:11. Não ache que é por acaso que os irmãos moram e reúnem aqui nesta cidade há 58 anos. O Senhor tem os registros dos trabalhos feitos, das raízes das gerações dos irmãos, dos que se foram e dos que chegaram e daqueles que nasceram aqui. Paulo diz a primeira carta em Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nada que a igreja faça fica no esquecimento ou cai no esquecimento diante dos olhos do Senhor. Podemos esquecer, mas o Senhor registra. Essa cidade tem um compromisso da presença da palavra do Senhor instalada aqui por mais de 5 décadas. Todos os membros desta organização são responsáveis pela presença e permanência do Evangelho genuíno nesta cidade. Somos responsáveis, corresponsáveis, e nós vamos que dar conta do acerto do que tudo que nós fizemos nesta cidade. Não pense que a igreja está aqui porque não há outro lugar para ir. Muitos lugares são como Tiro e Sidom, cidades ciro-fenícias. Poucos tiveram esta oportunidade que Sudiminuce tem. A palavra continua anunciada nessa cidade até um dia final. Nós não sabemos quando, esperamos que seja até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você é responsável por essa longevidade da igreja no tempo que Deus lhe permite estar aqui. A postura que a igreja tem tomado durante estes anos é vista pelos moradores de Sude e anotada nos céus. Este prédio físico é referência geográfica para os seus habitantes, embora a maioria nunca nos visitou. Sabemos que se fala aqui pelo que os irmãos são lá fora, preste muita atenção. Aqueles que nunca vieram aqui, sabemos o que é a igreja pelo que nós fazemos lá fora. Me permita usar na terceira pessoa do plural, do qual me incluo responsável com os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Sabem o que se fala pelo que somos lá fora, suas atitudes, seus negócios, seus hábitos, seus relacionamentos, sua maneira de viver, sua maneira de portar, sua maneira de vestir, sua maneira de falar. Concorda? O que somos é o convite. O que somos é o convite. Cada membro
tem o dever de levar as boas novas aos moradores da cidade no curto tempo de vida que nós temos. Um dia o Senhor vai requisitar os nossos serviços, os talentos dados de cada membro, e a cada membro como desenvolveu, o que fazemos de útil e o que fazemos de inútil para o reino dos céus. Os que enterramos e os que granjeamos, segundo a conhecida parábola do semeador, um dia o Senhor vai voltar para requisitar os bons ou maus negócios que fizemos, ou deixamos de fazer por negligência. Nosso Senhor Jesus faz uma severa advertência às duas cidades do norte da Galileia, queridas e vividas por Jesus, lugar de fartura, fartura de pesca e também, principalmente, dos prodígios do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aliviou as duas cidades concorrentes sírio-fenícias, de que poucas oportunidades tiveram, fartura de prodígios para alguns e poucas oportunidades para outros. Peso que entra na medida final do Senhor, do qual nós somos responsáveis. Sudminúcia é uma terra de oportunidades por quase 6 décadas, como Betsaida, Corazim, Cafarnaum e tantas outras nas redondezas da Galileia. Os irmãos podem pensar e devem pensar nessa questão, assumir responsabilidades. Se as oportunidades de anúncio são usadas de fazer valer a pregação do Evangelho, estendida da além dos cultos, do abrigo do templo, cumprimos nossa missão. Então, Sude é como Betsaida e Corazim se não cumprirmos. Se não pregar e não dar testemunho, Sude pode ser como Tiro e Sidom, uma cidade que tem a igreja, mas não ouve a palavra do Senhor. Não podemos ser simplistas por achar que de fato ter um prédio conhecido de reunião na principal avenida da cidade, a responsabilidade é transferida aos moradores daqui. Não é assim. Pescadores de homens têm que ir ao rio e lançar as redes. Assim como Jesus vivia na Galileia, no ofício de José, o carpinteiro, seu pai, com os pescadores, seus seguidores, seus discípulos, misturado entre os habitantes, nós também assim. É aqui que trabalhamos com os nossos filhos, estudamos, eles trabalham e estudam, somos atendidos no hospital, compramos e vendemos, produzimos e negociamos, empregamos e somos empregados, irmãs que ensinam nas escolas, filhos que estudam nas escolas, geramos recursos e investimos recursos, emprestamos e vendemos. A vida continua, mas o testemunho tem que estar agregado. Enfim, irmãos, somos como uma exposição de fotografia, numa mostra de fotografia ao público. Fotos vivas, observadas nos seus movimentos, é um filme que assistem na igreja, da igreja. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, diz Paulo, à grega igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Paulo ainda repreende os coríntios e alerta que cada membro é uma carta aberta e que todos podem ler o seu conteúdo, ler a sua história. Vós sois a vossa carta, escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens, diz Paulo ainda na segunda carta, capítulo 3, versículo 2. Reflita nisso, conhecida e lida por todos os homens. Veja, irmãos, quantas oportunidades temos aqui para emanar e dissipar as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas responsabilidades de talentos delegados. Mas se você calar, a igreja vai ser silenciosa.
vai ser exemplo de um túmulo. Aproveitar o tempo, não perder tempo, remir o tempo, como disse o apóstolo Paulo à igreja de Colossos, 4 e 5, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, fazer de cada situação uma oportunidade como os bons negociadores. Um bom negócio do reino, talentosos negociadores de talentos, assim a igreja que o Senhor quer de cada membro. Como aqueles que granjearam talentos destemidos, ao invés de enterrarem por medo ou vergonha. Se calarmos, enterrarmos talento, deixando de anunciar, de testemunhar e de ganhar almas, Senhor, ao Senhor, nós vamos ter problemas. Tiago diz em 5 e 20, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você se sente um pecador? Tiago deu um remédio excelente para aqueles que conhecem o Evangelho. Irmãos, as 7 igrejas da Ásia e as demais igrejas neotestamentárias, elas tinham uma relação muito estreita com a cidade que estavam. Seus nomes eram identificados pela cidade, não só pela geografia, mas principalmente pelas características das suas obras que as identificam e que as identificaram. Assim, as igrejas neotestamentárias são identificadas pelas suas cidades, pela região das igrejas, como as igrejas da Galácia, pelo local que o Senhor faz nascer. Não podemos nos esconder dos demais sudmenucenses, nem desviar deles. Ignorá-los é um pecado da omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, diz novamente Tiago, capítulo 4, versículo 17. Quando encontramos seus moradores, devemos olhar para eles e dar a nossa cordial saudação de boas-vindas, e o convite deve ser expresso. Convidar para os cultos e falar de Cristo ao mesmo tempo. Deixar o rastro do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa fala, no nosso comportamento, na nossa vida em si. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, diz ainda o apóstolo Paulo à igreja romana de Filipe, a carta aos Filipenses 4 e 5. Seja a vossa equidade notória. Equidade é justiça, é retidão comum, não ter parcialidade. E o Senhor quer isso de nós. Aos irmãos da igreja da província romana de Filipos, novamente, capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandeceis como astros do mundo. Essa é a proposta para a igreja, para os membros da igreja. Aos hebreus, está escrito que o nosso comportamento é observado por uma grande nuvem de testemunhas. Imagine o que é isso. Quem é essa grande nuvem de testemunha? 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. São decisões óbvias, são decisões que concretizam, que demonstram quem nós somos. Nós vemos que o embaraço deve ser deixado, correr com paciência a carreira que nos está proposta, para fazer uma construção de um edifício proposto segundo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Jesus disse aos seus discípulos, diante da multidão, no Sermão do Monte, certa vez, o sal não pode deixar de salgar, senão não tem efeito. E a luz não pode deixar de brilhar, senão não tem por que chamar de luz. Em suma, não podemos ser omissos na vida diante do ambiente que estamos, seja qual for. Mateus 5, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora
e ser pisado pelos homens. Tem muitos crentes pisados pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A igreja tem que ser luz para toda a cidade de Sud-Minúcia. Você está disposto de ser um faroleiro para poder iluminar esta cidade e continuar iluminando? E Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais nos céus. A missão é esta, o dever é este. Coloque no seu catálogo, na sua agência, como deveres e obrigações urgente. Nenhuma igreja é isolada, nenhum membro é isolado. Nenhuma igreja é blindada no meio em que ela está. As nossas ações repercutem. Faz eco e chega o final da vila, na última casa, em todos os extremos. Somos observados todo o tempo pelos homens. Um espetáculo para uma audiência que nos observam o tempo todo da nossa vida. É bom você entender que o dia que você aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo, é essa carreira que lhe estava proposta. Amém? Não podemos ignorar que a igreja é um espetáculo para o mundo. Nunca ignore isso. Jesus, um pouco antes de se ascender para os céus, sob os olhares fitos para cima dos seus apóstolos, ele disse, em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Esta foi uma ordem do nosso Senhor, o seu último recado, quando ele se ascendeu aos céus, ser testemunha de Jesus. A igreja, composta pelos seus membros, da qual você faz parte, você tem a obrigação de cumprir o mandato do Senhor. O nosso Senhor juiz, irmãos, ele não pede, ele determina. Jesus assinou para os seus discípulos um cumpra-se. Ou é meu discípulo ou não é. Ou dá um bom testemunho ou não dá. Amém, meus irmãos? A caminhada da igreja, desde que nosso Senhor Jesus foi recebido nos céus, nos mostra que existe uma estreita relação entre o testemunho e a vida da igreja. Se um estudioso da palavra fizer uma comparação entre os principais acontecimentos da história da igreja e a obediência às Escrituras, isto é, fazer uma comparação entre o acontecimento da igreja e a obediência às Escrituras, ele vai observar que a atuação de Deus no mundo e a pregação do Evangelho vivo é eficaz e estão intimamente ligados à igreja e à observação da palavra de Deus. Onde Deus é honrado, a pregação floresce, a igreja brilha como luz. Onde a pregação e o testemunho se ausenta, um deserto se instala. A cidade, as famílias e o povo entram em decomposição. Assim vai o mundo. E a igreja não pode ser cúmplice do andamento do mundo. A igreja nunca pode andar no rumo do mundo. O nosso rumo é o nosso Senhor. O mundo caminha nesta rota. E só a igreja do Senhor tem a capacidade de atuar na direção contrária aos ditames do mundo.
sobre a regência daquele que governa o mundo. Governa o mundo, mas não governa a igreja. Muitas igrejas mudaram seu governante. Como apóstatas e hereges, a igreja do Senhor deve permanecer firme. O reino de Deus e a pregação do Evangelho é o acontecer vivo das virtudes, do poder de Deus e da vitória da luz do seu povo, no seu povo, para o compromisso diante dos homens. O reino de Deus não se faz acontecer apenas no púlpito com uma pregação igual deste momento, e das demais que nós tivemos como um bálsamo que chegou aos nossos ouvidos. E não é só isso o suficiente, mas na vida particular de cada membro, de cada pregador, que ouve e que fala e pratica. Púlpito e bem-aventuranças estão intimamente conectados. Amém, irmãos? Não sendo ouvinte, esquece disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, diz Tiago, no 1º capítulo, versículo 25. Vamos ver como devemos estar aqui dentro para iluminar lá fora. O som do culto, meus irmãos, ele é bem simples, tal qual como acabamos de ouvir nos louvores. Efésios 5:9, na carta que Paulo escreve, essa maravilhosa carta, a carta de Efésios foi escrita num ambiente espiritual. Ela é conhecida no meio dos estudiosos como a carta dos portais celestiais, porque Paulo só fala da glória eterna, de viver a ressurreição de Cristo. E ele diz no capítulo 5, versículo 19, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não é de boca para fora, é do coração. E é bem simples e é eficaz. O culto que oferecemos ao Senhor deve, atente a isso agora, alegrar o coração de Deus com adoração. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Jesus disse isso à mulher samaritana. E o Senhor procura os que tais assim adoram. Você quer ser um candidato de adorador a Deus? Evidenciar a nossa condição de arrependidos. Nossa condição de arrependidos de uma vida passada, e agora alegres e contentes, satisfeitos numa nova vida, deve ser evidenciado. Não deve misturar vida nova com vida velha, não vai dar certo. E deve ser evidenciado, guarde essa palavra, você deve evidenciar, distinguir seu passado e sua nova vida no Senhor. Terceiro ponto, fortalecer a nossa alma no espírito perdoador. Assim como nós somos perdoados, nós devemos perdoar um aos outros. Amém? Não há espaço para quem não tem espírito perdoador, que guarda mágoa, rancor, preconceito e todas as outras coisas, seja lá qual for, não é capacitado para encaixar na voz e na vida do Senhor. Quarto ponto, ser uma oportunidade para Deus falar na comunhão dos santos. A igreja é comum, e de comum vem comunhão. Os membros devem ser comuns. Nós devemos estar em comunhão, porque não há como vislumbrar lá fora se não estivermos unidos aqui dentro. A bancarrota é certa. Então a igreja tem que ter adoração, tem que ter pessoas arrependidas e bem distintas, perdoadores e na comunhão. Amém, irmãos? Porque neste poder de Deus, não nosso, a igreja adquire capacidade, credenciais para anunciar a palavra de Deus com eficácia. Você pode anunciar e não ter eficácia, mas você pode anunciar no poder de Deus. A eficácia vem
as pessoas tremem diante da palavra de Deus. As pessoas devem tremer diante da palavra de Deus quando você multiplica a palavra dele. Os anunciadores da palavra de Deus devem ser poderosos para tal eficácia. Amém, irmãos? A união dos membros. Membros justapostos. Justapostos é lado a lado. Do jeito que nós estamos. Lado a lado deve ser mais que representativo de uma disposição física. Não só aqui, mas lá fora também. Ordem de marcha do povo de Deus. Amém? Ligados no mesmo Espírito do Senhor. Devemos fazer valer a disposição física das reuniões no Espírito do Senhor também. O verdadeiro sentido de sentar lado a lado, justapostos, é esse. Esses são os membros interligados sobre as juntas para edificação do corpo de Cristo. Aos casados é excelente sentarem ao lado de sua esposa e do lado da esposa e do esposo seus filhos. Geralmente falamos, aqui é o lugar de um irmão, aqui é o lugar de uma irmã e tal. Naturalmente isso acontece em todas as igrejas. Mas enfim, ainda depois de ir para o descanso eterno, dizemos, aqui sentava o irmão Mário, por exemplo, o pastor Elmute, o irmão Miguel e a irmã Maria e tantos outros que deixaram o seu lugar aqui. E você ocupa hoje. A honra que eles deram é a honra que você deve, porque o Senhor é o mesmo. Considere isso, assuma responsabilidades, meu irmão, minha irmã. Um dia seu lugar também vai estar vazio, é certo disso. Que seja para o descanso eterno, ou uma mudança por convocação do Senhor, não pelos seus propósitos, e nunca por abandono ou disciplina, por não estar alistado como deveria no batalhão do Senhor. Amém? A igreja deve ter uma disposição física e espiritual, como uma harmonia ouvida nas músicas clássicas. Cada membro na sua postura de alistamento, justapostos, preparados e aptos. Milita a boa milícia, para que um dia você possa falar que combati o bom combate, guardei a carreira da fé, a qual me estava proposta. Então agora você aguarda Jesus vir. Isto é ter uma vida em esperança. Vida em esperança é uma preparação daqueles que são santificados e já não tem mais nada agregado nesse mundo que lhe pode lhes resguardar uma vontade de ficar, mas apenas de cumprir o que ainda lhe é proposto. Amém? Sendo assim, novamente a igreja de Efésios, Paulo diz, 4,16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. A igreja deve ser edificada em amor. 1 Coríntios 3, Paulo explica, e ele se auto-intitula como o arquiteto do Senhor. E ele diz que o fundamento é um só, mas o que cada um constrói sobre esse fundamento é de responsabilidade de cada um. Então ele fala de palha, feno, prata, ouro. E o que o fogo queima, nada vale, mas o que resiste e é provado pelo fogo, vai ser recebido pelo Senhor. Qual é o material que você tem construído sobre o fundamento, a rocha eterna, nosso Senhor Jesus Cristo? Não perca tempo. Muitas pessoas carregam fardos desnecessários, que não vai lhe trazer nada de bom.
mas aqueles que caminhando e andando levam a semente preciosa, ainda que chorando. Diz o profeta, traz consigo, sem dúvida, os molhos. E o profeta também diz, tudo que o homem planta, ele um dia colhe. O que você, meu querido, minha querida, meu jovem, meu irmão que já está numa idade, o que você tem plantado na sua vida, porque você sabe o que você colhe. Então, enquanto você viver aqui, tenha uma vida de muito amor de Deus, de amor aos irmãos, todos, inclusive aquele que você raramente fala com ele. Você deveria explorar melhor a sua igreja e conhecer aqueles irmãos que talvez você pouco fala um oi para ele. Aquele irmão pode ser um verdadeiro adorador de Deus e ora inclusive para você. Talvez você não goste muito dele porque um dia ele falou algumas verdades para você, mas ele foi autêntico, amável. Procure olhar para os irmãos justapóstolos de uma forma mais evidenciada pelo Espírito Santo do Senhor, e não segundo o nosso humor e raciocínio. A lógica da filosofia dos gregos, que eles achavam que era virtude e colocavam a cruz de Cristo como escândalo, nós devolvemos a ele que é a loucura o que eles acham. Não olhe com os olhos dos filósofos, nem da ideologia, e nem do seu bem-querer, e nem do que você acha que é bom ou mal. Olhe com os olhos do Senhor para mudar conceitos, quebrar paradigmas e voltar-se ao Senhor. Como um dia talvez você conheceu, como a igreja de Éfeso foi acusada em Apocalipse. Meus irmãos, nós precisamos de entender que aquele amor de 1 Coríntios 13, é o amor que Deus quer derramar sobre esta igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família. E constituir um povo verdadeiro, poderoso e fiel. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz de uma forma que já virou música, poema, mas para a igreja tem que ser realidade. Ele diz, ainda que tivesse todo o dom de profecia, mistério, ciência, inclusive, irmãos, toda a fé possível, de maneira que transportasse todos os montes, os taludes, se não houvesse amor, nada seria. No próximo versículo, novamente, ainda que distribuísse numa bondade extrema toda a sua fortuna, todos os seus bens, para ajudar os pobres, ainda que você pudesse colocar seu corpo para um sacrifício vivo como tocha humana, ele diz aqui, sacrificado para ser queimado, e não tivesse amor, nada aproveitaria. Então Paulo completa, o amor é sofredor, mas é benigno. Não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aos olhos da nossa inteligência emocional, praticamente impossível. Mas aos olhos do amor de Deus, o amor ágape, a possibilidade torna-se realidade no povo de Deus. Amém? Neste comportamento ilustre e divino, podemos reunir na igreja e depois sair para a família. Neste comportamento ilustre, nós podemos ir para a escola, na faculdade. Neste comportamento ilustre, nós podemos ir para o trabalho e agradecer a Deus o pão de cada dia de verdade. Nesse comportamento ilustre, no poder de Deus,
Nós podemos ser sujeitos aos homens aqui na terra, mas entregues nas mãos de Deus, porque Ele está acima de tudo. Amém? Preparados para qualquer evento, para qualquer situação, num comportamento harmônico, um só corpo, um só Senhor, justapostos, lado a lado. Não podemos louvar um Senhor aqui e servir um outro lá fora. Um tipo de amor diferente e misto. Não existe isso nos conceitos que Deus trouxe para nós através da morte de Jesus na cruz. Não podemos usar uma roupa para a igreja e outra para o mundo. Não podemos ter palavras e cânticos espirituais na igreja e lá fora um palavreado chulo misturado com barulho mundano. Não podemos cantar hinos para o Senhor aqui e ouvir uma massa de som perverso e mundano lá fora, como se isso fosse normal. Você tem estômago para tudo quanto é tipo de alimento. Não podemos falar manso aqui e ser polêmico lá fora, entre outros paralelos, que poderíamos enumerar. Não se engane, comportamento duplo não agrada ao Senhor, não tem o amor de Deus. Pois, onde Jesus não pode ir, você não deve entrar. Onde Jesus não é convidado, rasgue o seu convite, seja de quem for. Onde Jesus está ausente, você não deve estar também. Onde Jesus é impedido, você foge. Onde Jesus não é honrado, você chora e se entristece. No entanto, onde Jesus foi, nem todos irão. Onde Jesus está, só entrará quem anda com Ele aqui. Quem anda com Jesus por onde vai aqui, dentro e fora da igreja, dentro e fora da família, no passeio, no lazer, qualquer lugar, continuará com Ele e vai ter lugar de honra nas suas bodas. A porta se abre e fecha aqui para cada um de nós. E a Bíblia diz, hoje é o tempo aceitável. Quando Ele voltar, não vai ter mais porta para abrir ou fechar. Quando Jesus voltar, não vai ter mais porta para abrir ou fechar. Como foi a arca. Quando o Senhor fechou a arca, Ele lacrou. Ninguém saía e ninguém entrava. Mas vai ter os que entraram e os que não entraram. Veja que o tempo do verbo muda. O passado se instala. O farol do crente ilumina a luz da eternidade. Jesus Cristo. A extensão celeste nos dará novas perspectivas de como lidar com cada situação. O Senhor vai te ensinar, vai te esclarecer. Nossos deveres e obrigações, enquanto aqui estamos, o Senhor vai te esclarecer. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Novamente, Paulo diz à igreja de Efésios, capítulo 3, versículo 19. Amém? Amigo, meu irmão, qual é seu destino? Qual é seu destino real? Cantamos esse hino em forma de pergunta. Sudminúcia é uma realidade temporária para todos nós. Mas enquanto você está aqui, é imenso o seu compromisso na Vila Pioneiros, que Deus deu para morar para um pouco de tempo.
Em Hebreus 13:14 diz: porque não temos uma cidade aqui permanente, mas buscamos uma futura. Amém, irmãos? Amém. Você está convidado. Se Sude é Cafarnaum, Corazim ou Betsaida, ou Tiro e Sidom, isto vai depender de você e da sua igreja local. Esse é o nosso compromisso. O nome da sua cidade é identificado pela igreja que você congrega, assistido pelas intenções de Deus e dos seus desígnios. Por que você está aqui? São os desígnios de Deus. Por que você nasceu aqui? Por que você está aqui agora? Não pense, ninguém aqui, que você está aqui a troco de nada. Mesmo que você tenha vindo aqui porque não tinha um outro lugar para ir, e porque o irmão que te convidou é muito amigo seu, alguma coisa te trouxe aqui sem você saber, mas te trouxe, maior que a sua intenção. As oportunidades que nos aparecem, muitas vezes nós desconhecemos, mas nós devemos aceitar. A igreja é responsável pelo local onde ela está. E os habitantes da cidade é responsável pela igreja da cidade onde também ele está. Não podemos dizer que não temos nada a ver com Nínive. Não podemos ter o comportamento do profeta Jonas. Acima de Jonas havia uma determinação. Jonas não amou Nínive, mas Deus amou Nínive. Pode ser que algumas pessoas não amam Sudiminuce, mas Deus ama a Vila Pioneiros, desde quando ela era vila. E não foi à toa que alguns irmãos pioneiros vieram aqui. Não podemos descaracterizar o propósito inicial da igreja, do seu compromisso verdadeiro, de um dia iluminar uma cidade do noroeste paulista. Você hoje é responsável, no seu aniversário, a igreja do Senhor. Amém? Uma coisa é certa, você um dia vai sair daqui, e de onde estiver, um dia vai ter que partir para a eternidade. Nós só saímos aqui de duas formas, ou para ir para outro lugar, ou para ir para a eternidade. Você pode ir para uma cidade, como nós vemos em Hebreus, chamada Nova Jerusalém. Esta cidade tem um convite. O convite, a passagem de ida está sendo oferecida em todas as cidades, de todas as épocas, e o convite aqui, irmãos, já foi entregue várias e várias vezes, eu não sei o quanto, mas Sudiminuce, na caixa postal de cada habitante dessa cidade, deve ter muitos convites para ir para Jerusalém. Como é que você entregou? Como Jonas entregou, ou com o amor de Deus? Você tem procurado futuros habitantes de Jerusalém? O ponto de entrega da entrada da cidade eterna é você. Você é o extremo, o entregador de convites, o carteiro do Senhor, o Mr. Postman, com honra e glória. Neste lugar físico, é apenas o lugar de ajuntamento dos passageiros peregrinos. Você quer trazer mais para cá? Qual é a credencial na Vila Pioneiros? Rumo à cidade eterna. E eu faço uma pergunta, ao invés dos parabéns, que deve ser dado também. Você sabe?
Se você sabe, parabéns. Deus te abençoe. Se você não sabe, procure explorar. Apocalipse 3 diz: eis que venho sem demora. Na revelação de João, Jesus disse: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome. A quem vencer, eu farei uma coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus, do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, do meu Deus, e também meu novo nome. E Jesus termina: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Uma boa noite a todos. Que esta igreja seja, desde a sua proposta inicial, o baluarte. Baluarte é uma representação de alguém que mantém princípios e honra incondicionalmente. Então eu volto a dizer que esta igreja abrigue os baluartes do Senhor, justapostos, como um exército vencedor, não pelo número. Os exércitos do Senhor tinham suas vitórias na bandeira do Senhor, não no poder dos homens. Os homens de Deus venceram muralhas e venceram gigantes no poder de Deus. Se você se sente muito pequeno, Deus é grande, mas você tem que ser um baluarte. Deus quer fidelidade, quer compromisso. Que Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado. Irmão Ari, faça favor, meu nobre irmão e amigo, irmão Ari, reitero as palavras iniciais a respeito desse irmão. Que Deus te abençoe, irmão, nessa longa jornada que a nós foi incumbida.